Super bem. Não estava. E até casa bem com o nosso próximo convidado e temas e tudo, ó. Assim, é um match. Porque vamos ter as maravilhas da natureza. É verdade. Com o nosso querido Luís Ora Henrique. viva, muito bom dia. Muito bom dia. Tudo Estás bem? bem? Tudo bem, tudo Bem-vindo. ótimo. Meu querido, hoje qual é o animal que nos calha na então roda? hoje, todos os animais selvagens são maravilhas da natureza. Não é? Ora, animais? Este é um bocadinho mal amado às vezes e a gente vai já perceber porquê. Não vamos falar muito nisso, nem na caça, nem, enfim, nos prejuízos da agricultura que o javali provoca. É o animal que vamos falar. Vamos falar só como animal. É como animal. São as suas Depois, características. Devemos dar 2 ou 3 ideias, de facto, porque a densidade neste momento já é preocupante um bocadinho em Portugal. Eu fiz um trabalho há uns anos para a linha da frente da RTP e existiam, calcula-se, há 3, 4, 5 anos, 100 mil javalis. Hoje parece que são 400 mil em Portugal. E, naturalmente, é um problema sério em relação à agricultura. Por exemplo, em 2024, ano passado, só em estragos relacionados com o milheiral, estamos a falar em 9 milhões de euros, estimados pelos agricultores. Há agora um protocolo firmado entre os agricultores e o Estado, no sentido, enfim, de se tentar minimizar este Sabes que eu fiz um programa que vai em breve para o ar na RTP que passava por muitas aldeias, muita ruralidade. E as pessoas queixavam-se. Não havia uma aldeia em que as pessoas com pequenas hortas domésticas e chorassem porque perderam tudo por causa do... Porque é um animal que, de facto, se reproduz muito facilmente e está, de facto, enfim, de certa forma, descontrolada a população no nosso país. Enfim, há de encontrar-se maneira de arranjar maneira para mitigar esta situação. Bom, estamos a falar do porco bravo, também conhecido, porco selvagem, é o antepassado dos nossos porcos domésticos, que nós temos nas nossas quintas, não é? Portanto, é um animal robusto. Nas nossas quintas, fala... Olha, eu não tenho. Eu também não tenho nenhum. Para quem tem os porquinhos... Olha, mas já vi javalis na rua. Na rua, Não olha, é? Nas cidades, às vezes, eles invadem. aqui pelas instalações da Então eu não me lembro disso. E o segurança lá o conseguiu. É verdade, há uns Então, anos. não era convidado, acho que não era entrou, de não é? noite, portanto, eles andam mais de noite. Não, mas sim, mas também há esse problema, realmente, deles chegarem muito a nós. Quer dizer, já perderam o medo às pessoas. E as pessoas devem ter medo deles? Devem, porque eles podem ser transmissores de doenças, como a tuberculose, por exemplo. E podem ser agressivos, como diz o E Helder. podem ser agressivos, que são animais selvagens, nunca esquecer disso. Claro. Os animais selvagens não gostam que os chamem, nem gostam de festinhas. Claro. Eu já tenho dito isso aqui. Portanto, eles, no fundo, são uma caracterização breve, são robustos, são pesados. Um macho pode pesar entre 50, 60 e 200 e tal quilos, as fêmeas um bocadinho menos, entre 40 e 200 quilos, mas, portanto, uma cabeça, portanto, em forma triangular mais nos machos, mais esguia nas fêmeas, um focinho, portanto, afilado, um focinho muito sensível, um olfato, aliás, muito apurado. Depois, têm outra particularidade, eles comem muita coisa, são omnívoros, comem fruta, comem castanhas, comem cogumelos, portanto... Basicamente comem tudo que lhe aparece à frente. Sim, tem que saber um cadáver ou outro do animal Zé que possa aparecer, também vai. Depois, nós estamos a falar do javali, que nós conhecemos, que é o javali euroasiático, portanto, onde é que pode ser encontrado? Na Europa, exatamente, da Europa, na Ásia, no norte da África, não confundir com o javali africano, que quem, enfim, já viram em vídeos e documentários, não tem nada a ver com este, é mais pequeno, a cabeça mais achatada, que é o facochero, não tem nada a ver com este euroasiático. Então este gosta de florestas, matas, bosques, assim densos, como estamos a ver, portanto, áreas de montado, não é? Portanto, é um animal que é muito social, portanto, e curiosamente vive em regime matriarcal. Portanto, vamos lá ver. Os machos fora da área da reprodução, à semelhança de outras espécies fora da área e fora da época de reprodução, portanto, isolam-se. Há grandes machos solitários até, e então as fêmeas mais velhas, portanto, cuidam, enfim, de uma vara de 10, 20 indivíduos, mais novos, indivíduos ainda imaturos, não é? Machos e fêmeas, mas, portanto, essa ideia de que, fora da época da reprodução, machos à parte, fêmeas para o outro lado, não é? Os caninos, ora cá estamos a vê-los, caninos... Por acaso até calhou mesmo bem. Calhou mesmo bem, porque, efetivamente, eles são muito visíveis, não é? Os caninos destes animais, enfim, é uma
das particularidades mais conhecidas do javali, servem exatamente para, na época da reprodução, enfim, se guerrearem e servem para se defenderem de um outro predador. Terão poucos no estado selvagem neste momento. O lobo ibérico, enfim, está cada vez mais ameaçado, enfim, poderia ser um potencial caçador selvagem deste animal. Mas eu até trouxe aqui uma presa de javali, portanto, estão a ver que pode ter mais de 10 centímetros, portanto, é uma presa de javali. Mas portanto, os machos e as fêmeas têm? Têm, sendo que os machos são um bocadinho maior, não é? Portanto, isto está, as maiores estão colocadas, portanto, aqui na parte de baixo, portanto, do maxilar, portanto, maxilar inferior, não é? E depois saem fora, não é? da boca, como estamos a ver. E, portanto, é de facto um dentinho com uma dimensão considerável, não é? Muito interessante. Bom, eles então usam estes caninos afiados para ataque e defesa, quando estão a luta de machos, não é? E depois são animais também que, pode não parecer, mas podem correr até 40 km por hora, não é? Se virem assustados. Isso é uma grande... E são muito rápidos na reação. Muito rápidos na reação, ver, é? Exatamente. Depois, em relação à reprodução, então, ocorre no outono, portanto, os meses mais frios, de inverno, a reprodução do javali. Na primavera, onde nascer, e daí a reprodução ser de facto muito significativa, eles reproduzem-se muito, não é? Onde nascer 5 a 12, 10, 12 leitõezinhos. Uma particularidade muito interessante é a cor dos javalis juvenis, que são listados, não é? Isto serve para camuflagem, uma camuflagem, portanto, bilhões de anos de evolução para se camuflarem. E cuidado, porque uma fêmea de javali com leitões é um animal de uma enorme ferocidade, não é? Ferocidade. Portanto, se virem, afastem-se. Sim, é de enorme ferocidade. Portanto, ou seja, quase que cega, no fundo, permitam uma expressão, e vai tudo à frente, não é? Quer dizer, para falar em português. A mãe cuida dos filhotes ferozmente, portanto, após esses 4 meses de gestação. Já falei aqui nos grupos matriarcais. Uma outra curiosidade. Eles andam sempre em matilha, não é? Sim. Os tais machos isolados, fora da época de... Mas sozinhos? Sim, às vezes machos solitários, às vezes sim. São ungulados. O que é que isto quer dizer? Têm duas patinhas, no fundo, dois dedos em cada pata, tal como os veados, curiosamente, os corsos, né? Ungulados. Depois, para além de se reproduzirem muito, de uma só vez, eles podem ter 2 ninhadas por ano. Duas? Estamos a ver uma fêmea com 12 e 12, 24, ou 10 e 10, Por isso 20. é que aumentou esse de 100 para 400. Agora cá estão os leitões, portanto, com a tal camuflagem, exatamente, camuflagem. E depois eles comunicam. São animais que estão sempre a comunicar. Quando estão juntos, portanto, estão sempre a comunicar. Por grunhidos, por ruídos os mais estranhos, guinchos, roncos. Portanto, como tu disseste, Helder, há uma enorme união no grupo, que curiosamente funciona, no fundo, como defesa também. Claro, também se protegem assim. Comunicam também através do olfato e também comunicam, isso ainda está a ser estudado, através, enfim, dos movimentos das orelhas e dos movimentos da cauda, que é muito interessante. Para terminar, 2 questões interessantes, enfim, um pouco de história relacionada com o javali. Terá sido domesticado pelos seres humanos há cerca de 10 mil anos a esta parte, não é? E depois essa domesticação foi dando origem aos porcos, no fundo, das quintas, não é? O nosso porco mais conhecido. Os que nós conhecemos. E depois aparecem, de facto, é uma imagem que aparece em escudos, em estandartes, em bandeiras, enfim, uma imagem aristocrática, a ideia de que transmite a força, o poder, não é? Quer dizer, a conquista, a potência, não é? Isso sempre foi aproveitado, no fundo, ao longo da história. Brasão, também estão nos brasões de armas de algumas famílias, não é? Quer dizer, é um animal do bosque respeitado, admirado, é um dos reis do bosque. Depois, mesmo para terminar, eles adoram fazer a cama. Adoram fazer a cama. Às vezes nós não gostamos muito de fazer a nossa, eles gostam muito de fazer a cama. Qual é a técnica? Eles fazem a cama, fazem as camas, portanto, enfim, escavam assim um ligeiro buraco e depois
cheios de vegetação e, portanto, e dormem tranquilamente. Portanto, gostam de uma cama fofa. Cama fofinha, exatamente. Uma cama fofinha. E como saem mais à noite, portanto, para evitar talvez predadores, portanto, dormem de dia, enfim, debaixo de um chaparro, se calhar, claro. nos dias mais quentes, não é? Dormem durante todo o dia, nos dias de calor. E outra coisa também, mesmo para terminar, tem a ver com a água. Eles gostam muito de sítios onde haja água para fazerem, de facto, os seus banhos de lama. Eles gostam muito de fazer os banhos de lama, não é? Portanto, cama fofa e banho de lama. Parabéns. Tratam-se bem. Cuidam da pele. O problema é quando entram realmente, enfim, pelos milheirais adentro, enfim, porque realmente quando temos entram aqui de e deixar destroem essa palavra. E é uma situação a refletir. É um problema complicado. E pronto, não deixa de ser um animal extraordinário, não deixa de ser um animal que é um animal, de facto, muito, muito bonito, muito interessante, embora, enfim, um bocadinho gordico, assim, um bocadinho bruto, pelo que a gente possa imaginar, claro. Mas é uma maravilha, é uma maravilha da natureza também, claro. Que é necessário, reforço, aqui em Portugal e em outras regiões da Europa. Portanto, é necessário, de facto, controlar. É uma reflexão urgente mesmo. São cada vez mais necessários. Muito bem. Muito obrigada, Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pelas curiosidades e boa semana da nossa natureza. Vamos fazer